Boa noite, meus queridos irmãos. É um prazer estar novamente com vocês para compartilhar a palavra de Deus. E na noite de hoje nós temos um culto dedicado para as famílias. Hoje é o dia de quarta das famílias. E eu quero compartilhar com vocês um texto e para isso eu gostaria de compartilhar a tela. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ok. Ok. Está dando para que vocês vejam bem? Espero que sim. O título do sermão de hoje é O Texto Bíblico Mais Mal Compreendido. E, gente, particularmente, eu já vi muita gente falando diversas coisas a respeito do texto que nós vamos ler hoje. E o texto que nós iremos ler é esse aí, Efésios capítulo 5, versículos 22 e 23. Diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Antes mesmo da gente prosseguir com o nosso sermão, iremos fazer uma oração para que o Espírito Santo fale, não nós. Ok? Curvemos nossas frontes, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, porque nós estamos aqui nesse momento para que tu venhas falar através de nós, que possamos compreender a tua mensagem e que possamos aplicá-la em nosso dia a dia. Obrigado por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Por que a gente fala que esse texto é um dos textos mais mal compreendidos? Aqui fala sobre mulheres sejam submissas. Eu já vi muitas coisas a respeito desse termo, dessa submissão feminina nesse texto. Alguns dizem que a mulher tem que ser submissa, obedientes aos seus maridos. Outros dizem que a submissão ali é uma submissão menor, é uma missão menor do que a do homem. Mas eu fico pensando, será que realmente a missão da mulher é menor do que a do homem? Será que é para realmente a mulher ser obediente ao marido, submissa ao ponto do homem falar e a mulher ter que obedecer? Será que é isso que o texto bíblico está querendo me dizer? E agora, com o advento do feminismo, né, e também com antigamente o machismo, né, e será que é para ser obediente a mulher que tem que mandar no marido? Esse texto está sendo um conflito muito grande para as pessoas estão tirando conclusões precipitadas a respeito do texto, e eu acho que no mundo que a gente está vivendo hoje, seria bom que a gente esclarecesse o que realmente o texto bíblico está querendo dizer, né? Principalmente com o advento do feminismo, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você faz tudo aquilo que Deus pede para você fazer? Será que a gente faz tudo que Deus manda a gente fazer? Porque o texto está comparando as mulheres com a igreja, né? Será que nós somos a igreja é obediente a Deus em tudo, né? A gente, igreja, faz tudo que Deus manda? Se isso fosse verdade, Jesus já teria voltado, né? Olha o que diz o verso 24 aí. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas ao seu marido. Então, olha só, a gente sabe que a igreja não faz tudo que Deus manda. Nós somos falhos. A igreja, nós fazemos parte da igreja.
E quantas vezes a gente erra contra Deus, né? Então, não é essa submissão que a gente está, que as pessoas pensam que é, né? Agora, como é que começa o capítulo 5 de Efésios? Porque a gente lê os versículos 22, 23 e 24. Mas o capítulo 5 começa com o verso 1. E o verso 1 diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós imitamos mesmo a Deus? Será que nós imitamos verdadeiramente a Deus em nossos procedimentos, em nossos pensamentos, em nossas atitudes no trabalho, em casa? As pessoas veem que a gente vê em nós imitadores de Deus, né? Será que a gente anda em amor, como diz o verso 2, andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício por Deus em aroma suave? Nós andamos em amor? Será que nós não falhamos também com isso? E os nossos irmãos que não são da igreja e que a gente tem contato, eles veem em nós um cristão autêntico, verdadeiro? Eu acho que a gente tem muito o que pensar a respeito desse texto, né? Jesus orava, né? A gente via em vários textos bíblicos que Jesus saía para os montes, passava a noite toda em oração, né? E muitas vezes a igreja vacilou com Jesus. Lembra do Getsêmani? Pedro, Tiago e João estavam como? Dormindo. E Jesus falou assim: nem ao menos uma hora você pode orar comigo? A igreja não vacilou com Cristo, nesse caso, né? Você deve orar e clamar a Deus por sua família, para que a sua família seja abençoada, né? Nós, como maridos, nós devemos ser o sacerdote do lar. Nós, maridos, vou falar eu, Otacílio, será que eu também não vacilo como sendo sacerdote do meu lar? Será que eu também não tenho os meus defeitos e eu também não erro? Que tipo de submissão é essa? Será que eu sou submisso a Deus em todos os momentos? Né? Nesse comparativo que a Bíblia fala, da igreja ser comparada à mulher e Cristo ao marido, será que eu estou sendo Jesus Cristo para minha esposa? Eu tenho os meus defeitos, irmãos. E com certeza, em alguns momentos, eu não sou Jesus Cristo para minha esposa. Eu tenho meus defeitos, tenho as minhas dificuldades. E talvez minha esposa não veja Jesus Cristo em alguns momentos. Tá? É uma coisa difícil de ser dita, mas é uma realidade. Quantas vezes a gente erra com nossa esposa? Quantas vezes você, esposa, erra com seu marido? Jesus ensinava. E a gente vê que uma das funções do pai e da mãe é ensinar quem? Os filhos. Infelizmente, eu não sou pai, mas eu sou filho. E eu fui aprender o que era ser filho, sendo filho. Alguns pais só vai aprender a ser pais sendo pais, né? Agora, seus filhos e seu cônjuge devem conhecer a Deus através daquilo que você ensina com suas atitudes. As minhas atitudes transmitem Deus? Você, como casal que está ouvindo agora essa mensagem, para fazer uma análise. Você, como pai, ou você, como mãe, transmite Deus para os seus filhos, né? As pessoas conhecem Deus através de nós, irmãos.
A igreja, aqui, a mulher, né, tem um contato direto com o noivo. Né? E nós devemos aprender a transmitir Deus através de nossas atitudes. Né? Jesus curava e ressuscitava. As nossas palavras dentro de casa, na nossa família, trazem cura e restauração, ou até ressurreição de relacionamentos, que às vezes tem relacionamentos que morrem. Quantos filhos não falam com seu pai? Quantos pais não falam com seus filhos? Quantos maridos não falam com suas esposas? As nossas palavras traz cura e restauração, ressuscita relacionamentos, né? Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais sobre isso. Em particular, cada um na sua casa, né? Pensar a respeito disso. O que as nossas palavras faz com quem está ao nosso lado? Jesus dava atenção. Quando as crianças queriam chegar perto de Jesus, os discípulos tentaram impedir, mas Jesus falou assim: não as impeçais, deixai vir a mim as crianças. Ele dava atenção às crianças. Quando a mulher samaritana estava lá junto ao poço de Jacó para tirar água, ele parou única e exclusivamente para dar atenção a ela. E, meus irmãos, a maior carência do ser humano é de atenção. Você já parou para perceber que às vezes você está numa fila e você está quieto, de repente alguém começa a puxar a conversa com você? Por quê? Porque aquela pessoa está precisando de atenção, de ser ouvida. Nós damos atenção ao nosso cônjuge, eu dou atenção à minha esposa dá atenção a mim. Vocês aí também devem fazer esse questionamento, porque a atenção é tudo. É tudo. Né? E eu confesso que eu também falho com minha esposa. Nem sempre eu dou a atenção que ela merece. Né? E eu tenho que aprender muito a respeito disso. Né? Essa atenção é necessária para que o relacionamento amadureça, conheça, né? Haja um crescimento do casal e também da família. Atenção. As pessoas são carentes por atenção. Jesus era exemplo de amor. Nós somos exemplo de amor. A igreja está unida a Cristo em casamento. É uma aliança. É um compromisso feito entre a igreja e Deus. E entre o marido e a mulher. Né? Nós estamos vivendo hoje uma quarta-feira de família. Nós somos exemplo de amor um com o outro. Devemos demonstrar o nosso amor com o nosso cônjuge em nossas ações. Né? Mas não só ao nosso cônjuge, mas com toda a sociedade que nós vivemos. Né? Mas especificamente com o nosso cônjuge, com os filhos, com os nossos pais. Né? Que tempo eu dedico à minha mãe, por exemplo, porque hoje eu já não tenho mais o meu pai. E quando ele estava vivo, quanto tempo eu dedicava para ele? Né? Quanto tempo você, filho, que está ouvindo, dedica tempo para seu pai, para sua mãe? Quanto tempo você está dedicando para os seus pais? Vai chegar a hora que os seus pais não existirão mais. E aí? Vai ficar chorando no travesseiro porque eles se foram e você não pôde fazer aquilo que você queria fazer? Né? A demonstração de amor tem que começar agora. Né? Famílias têm que ser restauradas. Né? Vocês que estão aí, que estão tendo problemas de relacionamento entre pais e filhos, comece a pensar nisso. Pai e mãe não dura para sempre, não. Eu já perdi meu pai.
Talvez você ainda tenha o seu, ainda tenha a sua mãe. E aí? Né? Eu acho que você tem que parar para analisar um pouquinho. Né? Vamos demonstrar o nosso amor com atitudes, com ações. Né? Agora, Deus quer que nós sejamos seus imitadores. E nós precisamos, carecemos e temos a responsabilidade diante da sociedade de ser imitadores de Deus, porque nós dizemos que nós somos cristãos. Né? Se nós somos cristãos e dizemos que somos cristãos, então as nossas atitudes têm que ser cristãs. Né? As pessoas têm que ver Deus em nós. Agora, os versos de 2 a 5, olha o que diz lá. 2 a 5. Mas a impundície e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiam entre vós, como também os santos, nem conversações torpes, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Então, irmãos, vamos começar aí com o que ele falou, em prostituição. Olha o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, de 15 a 20. Diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria membros de Cristo ou faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que um homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois de uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que outra pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, quando um marido trai a sua esposa, ou quando a sua esposa trai o marido, está se fazendo um corpo com a pessoa com que está traindo. Já parou para pensar nisso? O que a Bíblia está falando? Você, quando se casou, prometeu ser um só corpo com o seu marido, não com outra pessoa. E a Bíblia condena a prostituição e o adultério, né? Impureza. Olha o que diz lá em Mateus 5, 28. Mateus 5, 28. Diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar por uma mulher com uma intenção impura no coração, já adulterou com ela. Com a intenção impura. Veja, você não adulterou fisicamente com ela, mas o seu coração foi impuro. Então, algo a se pensar também. Cobiça. Êxodo 20, de 17 a 19. Êxodo 20. Onde estão os 10 mandamentos. Êxodo 20, de 17 a 19. Diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi,
nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor de trombetas e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Irmãos, a presença de Deus naquele momento fez com que o povo pensasse que iria morrer. Mas os 10 mandamentos, lá no 10º, diz assim: não cobiçarás nem a casa, nem a mulher, nem o servo. Olha, com relação à cobiça, temos o exemplo de Davi e Batseba. As consequências foram trágicas, né? E a gente tem que pensar a respeito disso. Chocarrices é gracejos. Gracejos. Salmo 1, verso 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, se você vê um grupo que está ali falando, zombando da palavra de Deus, quantas vezes as pessoas fazem piada, né, com o nome de Deus ou uma igreja. Irmãos, vamos fugir disso, né? Fornicários, quer dizer, os devassos, os incontinentes que não conseguem se conter. A Bíblia fala que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. E nós temos, às vezes, dificuldade de ter o próprio domínio, né? Agora, interessante foi o conselho que Deus fez para Caim. Eu não sei se vocês já pararam para prestar atenção nesse verso, em Gênesis, no capítulo 4, verso 7. Diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus chegou para Caim e falou assim: olha, faz um bezerro, traz um bezerro sem manchas, faz o holocausto, tal, bonitinho. Caim obedeceu. Abel obedeceu, Caim não. Caim trouxe dos frutos da terra, né? Fez do jeito dele, não do jeito que Deus pede. E olha, tem a ver com submissão, né? Obedecer a Deus tem a ver com submissão, né? E ele fala assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. Olha só, o seu desejo, a sua vontade será contra você. Mas a ti cumpre dominá-lo. Dominar o quê? O seu desejo, a sua vontade. Não é porque uma mulher bonita se insinua para você que você tem que ceder à tentação. Não é porque você tem vontade de fazer sexo que você tem que fazer sexo o tempo todo. Mesmo que seja com sua esposa, o seu desejo será contra você, né? E olha só o verso 6. O verso 6 lá de Efésios, no capítulo 5, diz assim: verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmão, irmã, ninguém deve enganar, né? Com palavras vãs, né? Verso 7. Portanto, não sejais participantes com eles. Eles quem? Os fornicários, os adúlteros, né? Os que falam palavras vãs, os incontinentes. Não sejais participantes com eles.
É disso que o texto está falando. Agora, o texto fala lá em Mateus 19, de 1 a 9, sobre divórcio. Mateus 19, de 1 a 9, fala divórcio. Mas a Bíblia fala em Efésios, capítulo 5, de 22 a 23, que os maridos devem ser como Deus para sua esposa e a esposa submissa ao marido como a igreja é com Deus, né? Por que tem tanta gente divorciando? Você já viu aquela expressão, eu vou casar para ser feliz? Eu acho que essa expressão, eu vou casar para ser feliz, é equivocada. Mas você já viu também aquela expressão de que você não deve casar para ser feliz, mas você deve fazer o outro feliz? Tá bom, se você vai fazer o outro feliz para que você seja feliz, talvez não seja interessante você ser feliz primeiro. Como é que você vai oferecer aquilo que você não tem? Não seria muita ingenuidade nossa, uma forma ou outra? Você tem que casar, mas você, antes de casar, você já deve ser feliz. Como é que você vai fazer alguém feliz se você é infeliz? Você não pode oferecer para o outro aquilo que você não tem. Talvez seja por isso que haja tanto divórcio. Em Mateus 19, de 1 a 9, diz o seguinte: E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram ele e alguns fariseus e experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio fez o homem e a mulher? E que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois numa só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Responderam-lhe Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério também. Olha, os versos 4 e 5 nos remete lá para Gênesis, né? Deixará o homem seu pai e sua mulher, e se unirá a uma só carne, e serão ambos uma só carne. Está remetendo lá para o Gênesis, lá para o início, né? Como Deus criou o casal, né? E diz lá o verso 6 que Deus uniu, não separe o homem. Tá bom? Então, por que está tendo tanto divórcio hoje? Não é por qualquer motivo como era naquele tempo. Mas hoje em dia também não está sendo por motivos banais também. Diz ali, diz o texto bíblico que não separe, né? O amor do casal ele tem que ser vitalício, né? E o casamento tem que ser vitalício, monogâmico e heterossexual. Então não é para poder você adulterar com mulheres, né? Diz ali que a gente deve ser submissa a Deus, né? Fazer o que Deus pede que nós façamos. Agora, outra coisa que acontece muito é a quebra do voto matrimonial. Tá? Quebra do voto matrimonial. É um motivo também que está sendo muito... É um dos motivos que causa muita separação. Quebra do voto matrimonial. Eu fiz uma cópiazinha, mais ou menos, aí de como é, mais ou menos, o voto matrimonial. No caso aí está eu,
Otacílio, recebo a minha esposa Solange como minha legítima esposa, e com a ajuda de Deus eu prometo amar-te, respeitar-te, proteger-te, consolar-te, e te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, na prosperidade, na adversidade, até que a morte os separe. Irmãos, até que a morte os separe é muito tempo. 10, 15, 20, sabe-se lá quantos anos. Ou até alguns minutos, né? Mas o fato é que você prometeu ser fiel. E eu faço a seguinte pergunta: esse voto também não é feito no cartório, quando você vai casar no cartório? No meu caso, foi. Ora, qual é a diferença de você, então, casar no cartório ou na igreja, se você fez o mesmo voto tanto no cartório quanto na igreja? Se tornou obsoleto, então, casar na igreja? Não há necessidade de casar na igreja? Por que casar na igreja, então? Você já parou para pensar nisso? Por que você convida os seus parentes, seus amigos, né? Vizinhos? Olha, hoje eu vou me casar na igreja Adventista Central de Campos, o casamento vai ser a tal hora e as pessoas vão para lá. Você convidou essas pessoas por quê? Qual foi o seu intuito? É bom a gente pensar a respeito disso. Ora, quando você casa no cartório, você está prometendo para quem? Está prometendo para a sociedade. Você está fazendo um documento que vai ser aceito para a sociedade. E você está prometendo para o seu cônjuge. Mas na igreja, você também não está fazendo isso? Você também não está prometendo para a sociedade, porque, afinal de contas, as pessoas foram lá para ver o seu casamento. E o seu cônjuge também está do teu lado. Então, para quem você está prometendo? Na verdade, quando você casa na igreja, você não está prometendo para a sociedade nem para o cônjuge. Isso você já fez no cartório. Quando você casa na igreja, você está dizendo para Deus que você quer que Ele faça parte do seu casamento. E aí você não está mais prometendo para o seu cônjuge. Você não está mais prometendo para a sociedade. Você está prometendo para Deus. Apenas a sociedade e seu cônjuge estão presentes para ver esse voto que você fez. Parou para pensar na responsabilidade disso? Então, meus irmãos, para aqueles que são solteiros e ainda não casaram, pense um pouco a respeito disso, né? Quando eu estava namorando a minha esposa, no dia que a gente começou a namorar, a gente estava participando de uma semana de oração na Igreja Central. E nessa semana de oração estava o pastor Eduardo Batista. E um dos sermões do pastor Eduardo Batista foi sobre esse texto de Efésios 5, 22 e 23. E ele deu um conselho para quem estava presente naquele dia. Nunca dê ao seu cônjuge tudo aquilo que ele merece. Dê somente a ele o que ele ou ela precisa. Por quê? Meus irmãos, se a minha esposa desse para mim tudo aquilo que eu mereço, o que ela julga que eu mereço, talvez o meu casamento hoje não existisse. Porque poderia passar na cabeça dela que eu não mereço nada. E realmente, em alguns momentos, talvez eu até nem merecesse mesmo. E aí ela não daria atenção, não daria amor, não daria carinho,
Já parou para pensar nisso? Você tem que dar aquilo que o seu cônjuge precisa, tá? E aquilo que ela precisa, Hebreus 13, verso 4, diz assim. Hebreus 13, verso 4, e esse vai ser o último verso que a gente vai ler. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O que é um matrimônio sem mácula? Será que eu nunca errei com a minha esposa? Ou a minha esposa nunca errou comigo? O meu leito deve ser sem mácula, porque no meu leito deve haver perdão. Deve haver compreensão, deve haver atitude, deve haver oração, tá? Não tem aquele texto, nunca deixe o sol se pôr sobre a vossa ira? Dormir brigado é muito ruim, gente. Não durma brigado. Permaneça o seu leito sem mácula. E sem mácula também quer dizer sem traição, tá? Sem adultério, sem pensar em outras coisas. A prioridade deve ser a sua família. E eu acho que hoje, como uma quarta-feira de família, esse texto talvez venha a calhar ajudando algumas famílias. Espero, irmãos, que Deus tenha falado ao coração de vocês, porque esse que vos fala é uma pessoa tão indigna e tão pecadora, tão... Mas espero que Deus tenha falado através de mim para você, tá bom? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos abençoe. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, te agradecemos, Senhor, porque na data de hoje nós pensamos um pouquinho a respeito do que a Bíblia fala sobre submissão, Senhor, da igreja para com Cristo e também da mulher para com o marido. Esperamos, Senhor, que nós nos transformemos e nós sejamos mais semelhantes a Jesus, para que a gente possa transmitir Jesus para as pessoas. Nos ajude, Senhor, a pregar o Evangelho com nossas atitudes também para os lá de fora. Transforma-nos, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.